Todas as cidades começam pequenas e têm sempre o objetivo de crescer o melhor possível. Por isso no vídeo de hoje vamos conhecer San Juan, que foi lançado pela Grow Jogos. Fiquem aí. Em San Juan, os jogadores estão tentando crescer e prosperar na principal vila de Porto Rico. Então, vamos ao setup. Separe uma fábrica de índigo para cada jogador presente e embaralhe o deck entregando 4 cartas para cada jogador. E por fim, coloque ele no centro da mesa à disposição de todo mundo. Coloque as 5 cartelas de profissões junto com a carta da catedral no centro da mesa, junto com os 5 tiles numerados de mercado. Depois do setup feito, os jogadores podem começar a jogar. O primeiro jogador é escolhido da maneira que os jogadores preferirem e ele recebe a ficha de governador. O jogador com a ficha de governador tem a obrigação de lembrar o dono do escritório da capela do banco para ativar suas habilidades especiais, verificar o limite de mão de todo mundo e de começar uma nova rodada. San Juan é um jogo de Role Selection, onde cada jogador no seu turno vai escolher uma das profissões disponíveis e realizar tanto ação quanto privilégio, enquanto todos os outros jogadores podem realizar a fase de ação da profissão escolhida. Então, vamos ver cada uma delas. A primeira ação disponível é a ação do minerador. Como ação é nenhuma. E como privilégio é o minerador recebe uma carta. Ou seja, todos os jogadores vão fazer nada e o jogador que puxou essa carta vai poder receber uma carta do baralho. A segunda ação disponível é a ação do conselheiro. Todos os jogadores vão escolher uma entre 2 cartas e quem puxou essa ação vai poder ter o seu privilégio, que pode receber mais 3 cartas para a sua escolha. Ou seja, todos os jogadores vão comprar 2 cartas, escolher uma e jogar outra no descarte, enquanto o jogador que puxou a ação do conselheiro vai pegar 5 cartas, escolher uma delas e jogar o restante no descarte. O descarte é sempre colocado virado para baixo e tentem deixar ele o mais bagunçado possível para não ser confundido com o baralho de compra. A próxima ação disponível é a ação do construtor. Cada jogador nessa hora pode, se quiser, erguer uma das suas construções. E com o privilégio por ter puxado essa ação, o jogador pode pagar uma carta a menos. Como funcionam as construções? Elas têm 2 tipos. As construções coloridas, que são as produções de recursos, e as cartas beges. As produções coloridas, o jogador pode ter quantas quiser. Nesse, por exemplo, eu poderia ter 2 de café e 2 de índigo se eu quisesse. Mas as cartas beges eu só posso ter uma de cada guiando pelo nome. Independente da carta, elas têm 3 informações importantes. A informação de cima, o número, ele é representado pelo custo para baixar essa carta. Ou seja, se eu quisesse baixar essa torrefação de café, eu teria que descartar 4 cartas da minha mão por ser o custo. Caso eu tenha puxado o privilégio, eu descarto pagando uma menos. Ou seja, eu teria que descartar somente 3 cartas para baixar essa torrefação de café. A outra informação importante é o texto do meio. Esse texto aqui ele pode dizer uma habilidade especial que acontece em certas profissões. Como por exemplo essas 3 aqui na fase de produção, ou seja, quando alguém puxar o produtor, aconteceria esse poder especial. Ou então esse aqui no final do jogo aconteceria esse caso especial. Ou então aqui, como por exemplo essa, todo início da rodada vai acontecer essa fase especial. E por último nós temos o hexágono vermelho na parte de baixo da carta. Elas representam a quantidade de pontos de vitória que essa carta vai dar para o jogador no final do turno. Elas podem ser simplesmente números ou pontos de interrogação que querem dizer que ela tem uma condição de pontos de vitória especial para o final do jogo. Então, vamos dizer que eu queira baixar essa torrefação de café. Caso eu tenha puxado a casa construtora, eu teria que descartar simplesmente 3 cartas. Na fase do construtor, um jogador pode escolher que, ao invés de baixar uma das suas cartas na mão, construir a catedral. Ela tem uma carta de custo 7, ou seja, o jogador tem que descartar no mínimo 7 cartas para baixar essa carta, a não ser que ele tenha algum privilégio, e ele simplesmente pegaria e colocaria ela na sua frente, como se fosse uma construção normal. A próxima ação disponível é a ação do produtor. Cada jogador pode produzir uma mercadoria e com o privilégio do produtor ele pode construir uma mercadoria a mais. O que seria isso? O jogador que pode produzir uma mercadoria, ele vai escolher uma das suas fábricas de produção, nesse caso as cartas coloridas,
e vai comprar uma das cartas do baralho e colocar ela virada para baixo em cima dela, representando que agora naquele local tem uma mercadoria. Cada carta de produção pode ter no máximo uma carta de mercadoria em cima dela. Então nesse caso aqui, com o privilégio, o produtor pode gerar uma mercadoria a mais. Então se eu teria que escolher alguma outra carta de mercadoria que não tenha nada em cima para gerar uma outra. Caso eu puxe a ação de produtor tendo somente uma local de produção, eu somente produziria aqui e desperdiçaria o meu privilégio. E por último nós temos o comerciante. O comerciante, a ação é que cada jogador pode vender uma mercadoria e com privilégio eu posso vender uma mercadoria a mais. Como funciona a venda de mercadorias? A gente vai abrir sempre a primeiro tile do mercado de compra e cada uma das cores representa cada um dos tipos de mercadoria e quantas cartas o jogador vai comprar por vender aquele tipo de mercadoria. Ou seja, vamos dizer aqui que eu queira vender essa mercadoria azul, ela é azul porque está numa construção azul, eu ganharia uma carta para minha mão. E caso eu tivesse o privilégio de poder vender uma mercadoria a mais, eu poderia vender essa mercadoria de café marrom e eu compraria mais 2 cartas. Então, depois de eu ter escolhido uma das minhas profissões, feito as ações e o privilégio, o outro jogador vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Escolher uma ação, fazer a ação, fazer o privilégio, enquanto isso todos os jogadores realizam as ações. Nisso, até que todos os jogadores tenham escolhido pelo menos uma profissão. Quando chegar no governador novamente, a rodada se encerra. O governador é passado para o próximo jogador, todas as cartelas de profissão são devolvidas para o meio da mesa, qualquer tile de mercado é colocado no fundo do stack e o próximo governador pode começar a próxima rodada seguindo essa mesma ordem normalmente. E assim o jogo segue até o final da fase de construção, que pelo menos um jogador tenha completado sua 12ª construção na mesa. Feito isso, o jogo encerra imediatamente e é contado os pontos. No final do jogo, os jogadores podem utilizar o bloquinho que vem incluso no jogo para contar a pontuação. Ou eles podem simplesmente somar todos os números que estiverem nos hexágonos vermelhos e verificar a pontuação final. Somados os pontos, o jogador que tiver a maior quantidade é declarado o vencedor. Então, essas aqui foram as regras do San Juan, vamos às considerações finais. Então, essa aqui foram as regras do San Juan, um jogo super simples de cartas, que é basicamente só cartas. Ele é basicamente o Porto Rico de cartas, mas ele não traz tanto esse feeling de Porto Rico. Ele traz gostinho de leve de Porto Rico, mas se tu gosta bastante do Porto Rico, eu não recomendaria tanto ele. Mas se tu gosta de um jogo, gostaria de que o Porto Rico fosse mais rápido e tal, eu até que recomendaria ele. Mas se tu gosta de uma coisa muito estratégica, de pensar bastante, eu recomendaria o outro irmão, entre aspas, dele, que é o Race for the Galaxy, mas para iniciantes não é muito bom. Se tu botar na frente de alguém o Race for the Galaxy, o cérebro do cara vai escorrer pela orelha. Então, era esse vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se vocês passar aqui para jogar o San Juan, ou Porto Rico, ou até o Race for the Galaxy, dê uma passadinha aqui na Lens. Link na descrição do vídeo. Era isso pelo vídeo de hoje. Feito então, até a próxima.